Olá, meus amigos, muito bom dia, pessoal de casa, um forte abraço. Estamos ao vivo neste exato momento com mais um programa TV Mar News, abrindo mais um dia de programação na sua TV Mar Canal 525 pela NET Claro, em convergência com os veículos da organização Arnon de Melo para o último dia de sabatina. Nas últimas 2 semanas, a TV Mar Canal 525, a 98.3, através do programa Ministério do Povo, ancorado pelo amigo Rogério Costa, Arnaldo Ferreira, representando a Gazeta de Alagoas e o portal gazetaweb.com, tivemos a oportunidade de sabatinar os candidatos a prefeito por Maceió. Dia 15 de novembro, hoje exatamente faltando 15 dias, para as eleições municipais e naturalmente nós apresentamos nas últimas 2 semanas 9 candidatos e hoje teremos a oportunidade também de conversar com o último candidato, que é JHC, do PSB. Daqui a pouco ele estará chegando aqui nos nossos estúdios e nós naturalmente vamos trazer por 20 minutos esta oportunidade para os telespectadores tirar as suas conclusões a respeito das propostas e do que pretende exatamente fazer em sua campanha, caso seja eleito, colocando para a prática também o candidato JHC. Nós vamos também, diante dessa linha de conectividade com os veículos da organização Arnon de Melo, trazer, a partir de agora, uma série de temas, enquanto o candidato está se dirigindo para o estúdio da TV Mar Canal 525, com a participação dos veículos da organização Arnon de Melo, com Rogério Costa, com os temas mais atuais relacionados às eleições municipais e principalmente às eleições em todo o país. Com Arnaldo Ferreira e comigo aqui no estúdio, nós vamos apresentar exatamente todos os detalhes do que está sendo, pelo menos, montado e o atual cenário político em Alagoas, em Maceió, no Brasil e no mundo. Ô Rogério Costa, um abraço para você. Estamos ao vivo também no programa Ministério do Povo pela 98.3, aguardando o candidato João Henrique Caldas, o JHC do PSB, e ao lado do Arnaldo Ferreira nós vamos discutir daqui para frente alguns temas relevantes no aspecto político, não só aqui em Maceió, mas no estado de Alagoas. Um abraço para você, Rogério. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Viderlan, Arnaldo, um grande abraço para todo mundo. Já que nós estamos dando o pontapé inicial, adiantando aí a nossa participação, enfim, aguardando o candidato, eu gostaria de parabenizar a Arapiraca, viu? E jogar, naturalmente, toda a minha atenção no município, na capital do Agreste, no progressista município de Arapiraca, está comemorando hoje 96 anos. Daqui a pouco, Arapiraca, daqui a 4 anos, vai completar 100 anos de existência. E isso realmente é algo extremamente significativo, só que politicamente a coisa lá é meio nebulosa, né, Viderlan? É verdade, Rogério. Arnaldo Ferreira, também bom dia para você. Muito obrigado por compartilhar nessas 2 semanas com todo o conteúdo que você tem, e não só o Rogério Costa, esses conhecimentos com os candidatos a prefeito por Maceió. E diante desse cenário que o Rogério colocou, também parabenizando a cidade de Arapiraca, quase gerando exatamente uma situação muito grande para a economia alagoana. Arnaldo, existe tropas federais sendo preparadas para as eleições em alguns municípios. O Rogério acabou de dizer que a situação realmente lá em Arapiraca não anda nada boa. Como é que você tem acompanhado isso? Bom dia também aqui conosco mais uma vez. Primeiro, bom dia, agradecer a Patrícia por permitir a minha participação e a organização Arnon de Melo por esse esforço de apresentar os 10 candidatos a prefeito de Maceió com suas propostas. E aqui foi olho no olho, Exatamente. Eles tiveram a oportunidade de expor seus pensamentos, fazer defesa e fazer proposta para esclarecer mais de 500 mil eleitores de Maceió. Mas você falou bem, nós estamos vivendo um clima tenso em vários cantos de Alagoas. Existem 20 pedidos de tropas federais em julgamento no Tribunal Regional Eleitoral. 4 deles em regiões muito tensas. 3 já foram deferidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Nós teremos tropas federais em Batalha, Mata Grande e Limoeiro. O TRE tem indicativos de clima de tensão. E o que chama a atenção é que o clima de tensão ocorre em outras prefeituras pobres do Sertão, do Baixo São Francisco, dos litoral norte e sul, do litoral norte e sul, e também na Zona da Mata. O que eu particularmente não consigo entender são prefeituras falidas, que as pessoas estão disputando ferro a fogo. Então, teremos mais novidades aqui pela frente. E você também fez a provocação com relação a Arapiraca. Arapiraca chama a atenção hoje. Parabéns, Arapiraca. Muito obrigado pela audiência. Os 96 anos, temos lá 7 candidatos, como na capital tem 10, mas 2 mulheres postulam o cargo de prefeito, uma está no exercício do mandato.
E o que chama atenção lá foi a intervenção do MDB no diretório municipal. Já houve uma decisão da 55ª da juíza Ana Raquel indeferindo a candidatura de Luciano Barbosa, mas deixou brecha. A questão já subiu, está sendo já analisada no Tribunal Regional Eleitoral, que deve emitir o parecer. O candidato continua em campanha, permanece em campanha junto com os 25 candidatos a vereador. E lá o MDB, o presidente do diretório estadual, que é o senador Renan Calheiro, diz que o partido não tem candidato, nem a prefeito, nem a vereador. Quem vai dar a palavra final é o TRE. E cabe recurso também para o TSE. Hoje, o candidato já fez pronunciamento mostrando que a cidade comemora os seus 96 anos e apresentando suas propostas. Então está um clima lá tenso, mas não de tropas federais. Concordo com o que você colocou, Arnaldo Ferreira, com o que o Rogério também, nessa primeira participação dele, também colocou para os nossos telespectadores, ouvintes, que nos acompanham pelo programa Ministério do Povo na 98.3. Nas últimas 2 semanas, a TV Mar Canal 525, em convergência com os veículos da organização Arnaldo de Melo, Portal Gazeta Web, Gazeta de Alagoas e a 98.3 no programa Ministério do Povo, ouvindo, conversando, sabatinando os candidatos a prefeitos de Maceió, né? Todos que se apresentaram, são 10, estamos aguardando a chegada do candidato JHC, ele que é do PSB, para conversar conosco por 20 minutos e apresentar suas propostas para o público maceioense. Rogério Costa, semana que vem também tem um outro tema muito importante nas questões políticas, a presença do presidente Jair Bolsonaro para fazer visitas nas obras do Canal do Sertão, hein, Rogério? Pois é, a gente recebeu essa informação ontem, né, da vinda do presidente Bolsonaro. Vai estar em Piranhas, né, inaugurando obras hídricas aqui em Alagoas. É bom que ele venha ver aqui como é que anda a situação. Afinal de contas, né, não deixa de ser uma figura extremamente importante na conjuntura política, o presidente da República, um ordenador de verba, de liberação de verbas para cá, para Alagoas, e ele vai encontrar, né? Deve visitar o Canal do Sertão, deve visitar, mas não vai ver o aproveitamento da água do Canal do Sertão, efetivamente. E eu tenho certeza que com a visão que ele tem, ele vai fazer uma crítica pesada nesse sentido, de que o Canal do Sertão, a água precisa ser utilizada. Nós temos mais de 100 quilômetros do Canal do Sertão que estão com água disponível e que não estão sendo utilizados a benefício da população. Então é importante que, não sei se eles vão utilizar a água daqui para a chegada do presidente, acho que é pouco tempo, né? Não tem muito tempo para fazer as interligações, enfim, é apenas uma provocação. Mas, sem dúvida, já era para estar sendo utilizada a água do Canal do Sertão, matando a sede de muita gente, para acabar com essa indústria da seca e com esse vai e vem de carro-pipa. Sabe, o sertanejo não merece isso, o agrestino não merece isso. Muito bem, já recebemos a informação do pessoal da assessoria do candidato JHC, que está se deslocando para o estúdio da TV Mar Canal 525 para poder passar por esse processo em que todos os candidatos a prefeito por Maceió sentaram exatamente do nosso lado e também responderam aos questionamentos, não só do Rogério Costa, como também aos meus questionamentos, como também do Arnaldo Ferreira, jornalista que representa o Portal Gazeta Web e a Gazeta de Alagoas. Em relação a tudo isso que o Rogério colocou sobre o Canal do Sertão, você chegou a acompanhar de perto, Arnaldo, nos últimos anos, esse processo e se deparou com vários problemas vividos exatamente pelos sertanejos, principalmente o pessoal aqui na nossa região, que é o que interessa para o nosso cenário, que é o cenário aqui de Alagoas. O que é que se pode constatar desses últimos anos de avanço na construção, na conclusão desse tão sonhado Canal do Sertão? Na agenda do presidente consta realmente um sobrevoo ao Cânion, aquela região belíssima de Xingó, a hidrelétrica de Xingó, e um sobrevoo ao Canal do Sertão. A obra começou em 1990, eu acompanhei o lançamento, que prometia aí levar 5, 6 anos, 1990, governo Geraldo Bulhões. E se previa gastar em torno menos de R$1 bilhão. Nós estamos em 1920. A obra já engoliu 2 bilhões e meio de reais. Andou 100 quilômetros, 110 quilômetros, porque está chegando em São José da Tapera. E até o momento nós não temos nenhum projeto de irrigação assim relevante para modificar o cenário daquela região.
E o que a gente pode constatar é que o presidente deve liberar recursos para a continuação do trecho 5, vai ver a conclusão que está chegando ali em São José da Tapera do trecho 4 e vai ver um canal e por cima ele vai ver o canal que tem uma região seca, árida, onde que as pessoas morrem de sede olhando 100 quilômetros de água. E até agora não se sabe para quê e nem por quê. Mas um dia o projeto vai andar 250 quilômetros e nós teremos um desenvolvimento com projeto de irrigação, para abastecimento humano, animal e agricultura. Né? Estamos já aqui com a presença do candidato JHC, do PSB, para passar pelo processo de sabatina comigo, com Rogério Costa e com Arnaldo Ferreira, por 20 minutos, para começarmos exatamente a nossa sabatina. Mais alguns minutinhos, só apenas as questões realmente relacionadas a ajustes, para que o candidato JHC possa começar essa sabatina conosco. Rogério, a respeito do cenário, principalmente no interior do estado, nas próximas eleições, você tem acompanhado todos os dias com a movimentação dos repórteres no programa Ministério do Povo. Como é que isso tem sido passado? Como é que você tem acompanhado dia após dia esses preparativos para as eleições, já que a partir de hoje contagem regressiva, faltando 15 dias para as eleições aqui em Maceió? Eu sinto, Viderlan, Arnaldo, telespectador, o eleitor frio. Eu não sinto nas ruas, efetivamente, sabe, uma mobilização voltada para a eleição, para uma empolgação para o eleitor ir à urna e votar. Claro que nós estamos vivendo dias de pandemia, isso fala-se até numa segunda onda na Europa, que ela pode chegar ao Brasil. Enfim, tudo isso vem na cabeça da gente e traz um certo temor, uma certa insegurança em relação a tudo isso. Eu espero, sinceramente, que agora nessa reta final, que a eleição empolgue as pessoas, que as pessoas possam realmente estar motivadas para irem às urnas e votar e participar e contribuir efetivamente para a efetivação da democracia. Mas essa frieza do eleitor, um tanto quanto desinteressado, não muito ligado no horário eleitoral, eu tenho notado. O debate, por exemplo, agora que vai ter no dia 15, dia 12, sem dúvida vai trazer uma atenção maior. Acho que tem faltado assim, uma interação maior um debate maior de ideias entre os candidatos. E a TV Mar tem oferecido essa oportunidade de ouvir todos de forma igual. Rogério, agora sim, nós vamos começar a sabatina com o candidato JHC do PSB. Diante o tempo que nós temos estabelecidos, o candidato terá um tempo reduzido também para 15 minutos. Tínhamos estipulado inicialmente 20 minutos para cada candidato e com a presença do candidato JHC agora aqui nos estúdios, nós vamos ter um tempo menor de sabatina por causa das questões realmente de horário do programa, tá certo? E com você aí no Ministério do Povo também, tá certo? Bom, vamos lá. Além de tudo isso, informamos que essa sabatina terá agora 15 minutos com o candidato JHC, iniciando a partir da primeira resposta do candidato, tá? Não conta a resposta do Rogério Costa para poder exatamente iniciar a sabatina. Quando o JHC apresentar sua primeira resposta, vai passar a valer os 15 minutos. O jornalista Rogério Costa está ao vivo no estúdio da 98.3 no programa Ministério do Povo. Gostaríamos de agradecer antecipadamente a presença do candidato JHC aqui no estúdio da TV Mar, canal 525 pela NET Claro, para participar dessa sabatina. E, Rogério, fica à vontade para poder fazer a primeira colocação. O candidato JHC está à sua inteira disposição. Obrigado, Viderlan. Candidato, bom dia. Na última eleição, o senhor foi apontado, inclusive, como um inexperiente para assumir um cargo executivo e não conseguiu ir para o segundo turno. De lá para cá, o que é que mudou? O senhor se tornou mais experiente, enfim? Rogério, bom dia, Viderlan, Arnaldo. São 10 anos de vida pública sem nada que nos desabone. Fui de lá para cá, inclusive terceiro secretário do Congresso Nacional, geri um orçamento de mais de 6 bilhões de reais, ou seja, o dobro do orçamento de Maceió. Conseguimos fazer uma gestão austera, uma gestão que trouxe resultados efetivos, inclusive conseguimos poupar recursos públicos e devolver aos cofres públicos 1 bilhão de reais. Então, a experiência de poder ser gestor, administrador, foi exitosa e deu orgulho para os alagoanos. É diferente da experiência daqueles que fazem acordos políticos, conchavos. Essa experiência eu não quero ter. Eu quero ter essa experiência ao lado do povo, fazendo um mandato que as pessoas possam estar opinando, participando,
ser efetivo e eficiente nas minhas ações. Candidato, todos os outros que passaram por aqui apontaram situações da Braskem, mas vejo que a sua candidatura foi a primeira a criticar a Braskem e mostrar o problema do Pinheiro. Como resolver essa situação? Nós criamos uma comissão, inclusive, para investigar a Braskem, em Brasília. E eu sou hoje presidente dessa comissão. Então você veja que esse assunto não estava sendo tocado, não estava sendo pautado e eu nacionalizei essa questão. Então esse é um problema hoje que o mundo todo acompanha e eu tive essa iniciativa pela ausência do governador e do prefeito, que não se juntaram para resolver o problema dos moradores dos 4 queridos bairros afetados, mas agora se juntaram para fazer política, para apresentar um candidato. Na hora que a população mais precisava, eles não estavam lá. Então eu tomei essa iniciativa com atitude, criei a comissão, inclusive o presidente Fernando Musa, que esteve lá na comissão, foi sabatinado por nós e eu dei oportunidade para que os moradores diretamente, vis-a-vis, pudessem fazer perguntas, questionamentos para o presidente. Ele ficou tão incomodado ao ponto de, alguns meses depois, pouco mais de um mês, ele pedir a saída dele da Braskem, ou seja, pelas perguntas contundentes que nós fizemos. Candidato, o senhor certamente tem andado pela Lagoa a orla lagunar, né? Da Lagoa Mundaú. O senhor tem visto as imagens lá. Havia um projeto na gestão atual de frente para a Lagoa, que definitivamente falhou. O senhor tem proposta para mudar aquela situação, mais proposta concreta? Sim, temos propostas concretas. Foi o maior estelionato eleitoral que já aconteceu em Alagoas, do atual gestor, Rui Palmeira, que tem um candidato dele, ou seja, o problema que eles causaram, que eles não resolveram, agora querem dizer que tem solução para aquilo. Mas tem um projeto, sim, no Ministério do Desenvolvimento Regional, está em Brasília, um projeto de 142 milhões de reais, são mais de 1.700 habitações, que nós vamos lá em Brasília, com o nosso prestígio, com a nossa experiência, conseguir esses recursos, construir essas moradias e também toda a região lacustre vai contar com o meu apoio para a gente utilizar todo o potencial. A Vanessa, que é presidente de uma cooperativa, são 50 cooperados lá, marisqueiras, que nós vamos estar trabalhando em conjunto para gerar emprego, renda e que os turistas possam ir lá e viver essa experiência desse patrimônio imaterial que nós temos, que é o nosso sururu. Vegel significa jardim, aquela região é maravilhosa. E a gente vai cuidar com todo empenho e nós temos como conseguir os recursos para finalizar essa obra e poder dar uma habitação, uma moradia digna a essas pessoas. Rogério Costa, mais uma colocação também a ser feita para o candidato JHC no estúdio da 98.3. Rogério. Candidato, já não é segredo para ninguém, existe uma negociação que envolve os postos de saúde entre os gestores e os vereadores. Se eleito, essa negociação vai continuar para que o senhor tenha maioria na Câmara de Vereadores ou não? Nós vamos despolitizar, tirar os políticos dos postos de saúde. Há 4 anos já falava isso, que todo vereador tinha um posto para chamar de seu. Passe numa UPA, passe no posto de saúde que você vai ver lá os furadinhos casados com os candidatos a prefeito. Inclusive, o atual secretário que chamou os servidores, que estão hoje na linha de frente na saúde, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, que eu consegui 1,5 milhões para tocar toda a saúde durante a Covid, abasteci as 65 unidades de saúde, as UPAs, unidades sentinelas, unidades de síndrome gripais, todos os hospitais filantrópicos. Ele chamou os gestores, os profissionais ali de frente e os servidores municipais de vagabundos. Então, é esse secretário que não tem nenhuma afinidade com a pasta, não tem aptidão técnica para estar no cargo, que apoia um candidato que agora está falando da saúde, que tem as soluções para a saúde. Ou seja, esses que não resolveram as filas de exames, esses que não acabaram com o CORA, agora se mostram numa ficção, né, num golpe de marketing, querendo dizer que eles agora vão ser essa solução. Então, subestimando a inteligência das pessoas, mas eu vou acabar, porque só vai funcionar até janeiro desse ano. Chegando lá, nós vamos acabar com o CORA, nós vamos despolitizar, tirar das mãos de políticos que utilizam a saúde para poder fazer política, para a população ter a sensação de que está sendo beneficiada por algo que é dinheiro público, é dinheiro da própria população. Então, nós vamos acabar de forma contundente. Isso precisa coragem, como eu fiz na Assembleia Legislativa.
Você, Arnaldo, até eu queria aqui lhe agradecer e lhe parabenizar. Você foi a primeira pessoa a me entrevistar na Assembleia Legislativa e nacionalizar o caso dos mais de 100 mil depósitos de GDS. E hoje a Assembleia Legislativa, o que eu combati, tem um candidato, tem um fantoche deles aqui, ou seja, não acabaram com isso. O outro candidato era coordenador do GECOC, levei para o Ministério Público, você lembra? Ele não fez nada, absolutamente nada em relação à Assembleia Legislativa. Eles se fortaleceram ao ponto de hoje ter um candidato a prefeito de Maceió. E as pessoas precisam saber disso. É fortalecer a corrupção, os desmandos, os desvios de dinheiro público. E nós não vamos aceitar. Mobilidade urbana, candidato JHC, como o senhor pretende enfrentar esse assunto? Mobilidade urbana, nós temos que investir em ciclofaixas, ciclovias. A gente precisa acabar as vias que já estão sendo construídas. A duplicação da L101, infelizmente, foi um golpe de marketing. Há 2 anos atrás, o governador lançou, colocou um monte de placa e não vai para lugar nenhum. A Ecovia Norte é a mesma coisa agora. Fizeram as cabeças para quem passa achar, ter a sensação que está sendo construído algo ali, mas a obra está paralisada. O viaduto da PRF, recurso do governo federal, foi transferida a competência para o Estado gerir, que era melhor que o governo federal estivesse fazendo. Inclusive, eu falei com o ministro Tarcísio, resgate a obra, tomem a obra de volta para vocês concluírem, que eles estão fazendo obras com o Exército de forma séria, ele está parado até hoje. Incompetência, má gestão, são amadores. A atual gestão, a Prefeitura de Maceió e o governo do Estado de Alagoas trabalham com base no marketing, né? Ou seja, as pessoas já acordaram para isso, então não tem nada de efetivo que está sendo construído e eu não posso aceitar. Candidato, 5.570 prefeituras brasileiras do país, né, estão falidas, quebradas, por conta do coronavírus e essa recessão toda. Alagoas não foge à regra. O seu partido, o senhor é do PSB, faz oposição ao governo Bolsonaro. Como o senhor, caso o senhor seja eleito, como é que vai ser a sua relação com o governo federal diante dessa situação econômica? Eu tenho uma relação, todo mundo sabe, pessoal com o Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente. O presidente Bolsonaro votou em mim para ter sido secretário do Congresso Nacional. Quando ele foi eleito, estive lá na casa dele, no Rio de Janeiro, tomei um café da manhã com o Bolsonaro. Conheço a maioria dos ministros, foram meus colegas parlamentares, tenho um número pessoal, então vai ser a melhor relação possível. Nós vamos usar toda a nossa potência, a nossa força ao longo desses 10 anos, o acúmulo de experiência como advogado, como mestrando em gestão pública, como pós-graduado em Direito Digital e Compliance. Os cursos que fiz lá fora, em Harvard, para poder estudar creches, primeira infância, que é importante, que a fase principal do ser humano é a primeira infância. Então, você atinge toda a família. Nós vamos capacitar também as mães durante esse período, para que elas possam também ter a sua renda, que elas possam estudar e, portanto, a gente vai fazer um mandato para o povo. Voltando à pergunta para você, Rogério Costa. Candidato, que o senhor tem um projeto para remodelar, reformar, melhorar o mercado público de Maceió, o mercado da produção. Mas como fazer isso sem investir no entorno? Vai se criar uma ilha, o mercado pode ser sim revitalizado, mas e o restante? E as pessoas que moram em volta? Existem invasões lá, tem os problemas da orla lagunal. O que é que o senhor diria a esse respeito? Rogério, muito boa a sua pergunta. Então, o mercado tem que ser integrado ao centro da cidade também. Nós temos 5 mirantes na parte alta do mercado. Existe o mercado de artesanato em frente ao mercado da produção. Nós vamos integrar, fazer o circuito dos mercados. Para além do mercado, ser também um polo gastronômico e turístico. Agora, com os voos internacionais, o processo de internacionalização do turismo de Maceió, quando a gente viaja, ou então quando as pessoas vêm para cá, quer ver a nossa cultura vibrante, a troca de afeto, quer conhecer a nossa gastronomia, nossas riquezas culturais, e o potencial do mercado é enorme. Então, nós vamos investir. A bancada federal tem 300 milhões por ano de emenda impositiva. Isso é um problema que a bancada federal tem que se preocupar. Nós temos um projeto maravilhoso, ele custa 200 milhões de reais para a gente fazer ele completo, com todo o entorno, e um mais módico que custa 80 milhões de reais. Esse de 200 milhões de reais, inclusive, dá para a gente fazer um shopping popular, climatizado, para a gente retirar os empreendedores ambulantes, inclusive, que estão
centro, porque eles precisam de gente, né, para poder vender suas mercadorias e colocar nesse grande shopping popular, bonito, arrojado, moderno, para eles poderem empreender nesse local. Então, nós temos propostas, nós temos projetos e nós vamos garantir esses recursos junto com a população, com a bancada federal, para a gente poder fazer esses investimentos. A juventude também tem sido bastante forte nas suas caminhadas ao longo dos anos, candidato. E a falta de emprego também tem crescido, em Maceió principalmente. O que é que você tem de projetos para poder tentar resolver ou minimizar esse problema aqui na capital, caso seja eleito? Nós temos de 15 a 29 anos, nós temos 67 mil jovens que nem estudam e nem trabalham, estão ociosos. Hoje eu consegui, com o Google, 300 bolsas de computação em nuvem. O edital foi formulado pela UFAL. 80% desses jovens, quando terminam esse curso, eles saem empregados. Então, nós vamos investir na juventude. Se você pegar dados, por exemplo, dos jovens que moram em grotas, apenas 7% deles têm carteira de habilitação. Ele não consegue ser um manobrista, ele não consegue trabalhar no hotel, ele não consegue ser um motorista de aplicativo, ele não consegue ser um taxista, porque a carteira de motorista é um passaporte também para um emprego. Então, nós vamos garantir uma parceria junto às autoescolas para que a gente possa subsidiar esses valores e esses jovens, por exemplo, ter acesso à sua carteira de motorista. Nós vamos também desburocratizar a administração para que a gente possa expedir alvarás, licenças para o empreendedor, tirar o Estado do cangote do empreendedor, para que a gente possa dar os estímulos corretos para recuperar os empregos e recuperar a economia. Maceió hoje tem 18,2% de desempregados. Isso daí aumentou durante os últimos 8 anos, que era de 14% e saltou para 18,2%. Por quê? O governo do Estado apertou, por exemplo, hoje a internet é tratado como um bem supérfluo. O ICMS é lá em cima. Nosso combustível é um dos mais caros do país, por conta do governador, da atual gestão que encarece para o empresário. Então, quando a gente alivia para o empreendedor, para o empresário, ele consegue gerar mais emprego e mais renda. Eles acumulam esses recursos e gastam de forma politiqueira. Não tem critério, não tem inteligência. Criaram aí um pró-estrada. Se você é amigo do governador, ele faz o pró-estrada da sua cidade. Se você não é amigo, ele pula a sua cidade. Então não tem critério, não tem pessoalidade, não tem inteligência. E é assim que ele tem feito. Se ramificado em todos os órgãos, inclusive ao ponto de um dos candidatos indicar seu filho para ser secretário da gestão que até então o Procurador-Geral de Justiça tem o dever constitucional de fiscalizar. Cadê a moralidade? Cadê a impessoalidade? Princípios basilares da administração pública sendo rompidos, rasgados por conta de uma gestão que quer capturar as instituições para poder, a seu bel prazer, ao seu favor, eles poderem fazer o que quiserem. Eu não aceito isso. Por isso que nós dizemos, Arnaldo, né, e destacamos que nós somos a mudança de verdade. Nós temos história. Candidato, como é que o senhor... 3 minutos só apenas para poder deixar o candidato JHC por dentro do tempo que ele tem disponível. Você tem 3 minutos a partir agora desta pergunta do candidato, do nosso Arnaldo Ferreira, jornalista, por favor. Candidato, como é que o senhor resume a cidade de Maceió para 1.100.000 habitantes? Eu sou candidato para mudar essa situação. Eu não posso ver mais da metade da população sem acesso a esgotamento sanitário. Eu não posso ver um golpe em estalonamento eleitoral dizendo que vai construir habitação para as pessoas que moram de frente para a lagoa e não fazer nada. Eu não posso ver as obras paradas, como a da Lagoinhas, o viaduto da PRF, da duplicação da L101, estando paradas e não fazer nada, estar de braços cruzados. Então, eu vejo uma administração que foi capturada pelo sistema político, por esses vereadores, por esses deputados, que são um continuismo e aceitar isso. A saúde não funciona. Aí você fala, Maceió não tem dinheiro. Tem dinheiro, sim. O vice-prefeito de um candidato a prefeito de Maceió, que foi indicado pelo Rui, homem de confiança, já pagou esse ano 23 milhões para a iluminação pública. Corrupção pura, na cima. Vocês estão pagando, tem dinheiro, 45 milhões por ano. Enquanto outras capitais têm contrato de manutenção por 300 mil, como Natal, Maceió paga 1.300.000 para bancar a farra com o dinheiro público desses que querem continuar com esses contratos.
Nós vamos romper as máfias. A máfia da iluminação pública vai acabar. A máfia dos ônibus vai acabar. Nós vamos colocar rotas Benedito Bentes. Você não consegue trafegar internamente no Benedito Bentes. Você demora 40, 50 minutos para chegar no terminal central. Nós vamos descentralizar, nós vamos colocar transportes complementares para você sair direto do seu conjunto e ir para o terminal. Não sair serpenteando todos os conjuntos em ônibus apertados, sem linhas regulares, que não pagam ISS, que não pagam outorga de licitação, que o prefeito não cobra, mas a SMTT, que foi gerida por esse vice-prefeito, perseguiu taxistas, condutores de aplicativos, aqueles food trucks que param numa vaga de estacionamento numa praça, e eles perseguiram. Agora, cadê perseguir ou fiscalizar ao menos empresas de transporte público da nossa capital? A passagem não aumentou por conta de uma ação minha, que eles queriam aumentar entre o Natal e o Ano Novo, e nós não permitimos. Candidato, eu quero agradecer sua participação, tá certo? Você hoje passou as suas ações, assim como todos os outros candidatos. Gostaria de agradecer também a participação de todos os internautas, o pessoal que nos acompanha neste exato momento com a sabatina aqui com o candidato JHC do PSB, que trouxe exatamente essas propostas no programa TV Mar News e naturalmente para o programa Ministério do Povo, ancorado pelo nosso amigo Rogério Costa, Portal Gazeta Web também e a Gazeta de Alagoas com toda a repercussão. Mais uma vez, reforçando, o candidato JHC teve o tempo reduzido porque o horário da sabatina foi marcado para as 8h30 da manhã, tá certo? E naturalmente seguindo as regras e pela presença dos outros candidatos nesse exato horário e cumprindo exatamente os nossos horários aqui, nós exatamente colocamos para o candidato JHC apenas 15 minutos de sabatina, explicando exatamente para o nosso telespectador em respeito também aos eleitores do candidato JHC. Nós vamos a um rápido intervalo. Na sequência, Rogério Costa, comandando o Ministério do Povo na 98.3. Vamos seguindo por aqui no programa TV Mar News também, trazendo muitas informações e daqui a pouco, logo depois do intervalo, estaremos de volta com outras informações.